Aqui é a professora Michele Silva, professora de História diretamente do Top Militar, e hoje nós estaremos juntinhos estudando sobre o Segundo Reinado, ok? Bom, o Segundo Reinado, ele corresponde à terceira fase do período chamado Brasil Imperial, que vai ter o seu início ali no ano de 1822, a partir da Declaração de Independência, declarada então por Dom Pedro I. Aí nós teremos algumas fases. O primeiro reinado, que vai de 1822 a 1831, que é o ano da abdicação de Dom Pedro I. Depois nós teremos os períodos das regências, de 1831 a 1840. Aí teremos a regência trina, a regência una, a regência trina provisória, e depois nós teremos de 1840 a 1889, sendo esse último ano, o ano da proclamação da República, o Segundo Reinado. Algumas questões são fundamentais para poder compreender o Segundo Reinado e para poder gabaritar as questões que englobam concursos militares. Então, essa aula é específica, é técnica para você que irá concursar algumas provas militares, ok? Vamos juntos. O Segundo Reinado, que tem seu início em 1840, ele começa a partir de um evento chamado Golpe da Maioridade, né? O Golpe da Maioridade, ele surgiu a partir de uma reunião de um grupo chamado de liberais, que vão formar, então, um Clube da Maioridade, que era uma organização política que tinha o objetivo de antecipar a maioridade, então, do príncipe. Equivale dizer que em 1831, quando Dom Pedro I vai abdicar do trono, ele deixa seu filho com apenas 5 anos ainda incompletos. Porém, então, nós teremos, em detrimento a isso, o período das regências. Mas ainda assim, quando se finda esse período das regências, Dom Pedro II, ele ainda tem 15 anos. Por isso que é feita, então, essa reunião por meio do grupo dos liberais, com o objetivo de antecipar, então, a maioridade do príncipe Dom Pedro II. Então, em 1840, a Assembleia Nacional vai aprovar a antecipação da idade do príncipe Pedro de Alcântara. Aí, a partir desse momento, nós teremos, então, Pedro de Alcântara, o Pedrinho, filho de Dom Pedro I, aclamado como o imperador do Brasil, Dom Pedro II. Bom, é interessante também pontuar como que estava a divisão política nesse momento. De um lado, nós temos conservadores e, de outro lado, nós temos o chamado grupo liberal. Nós temos dois grupos que são distintos, temos algumas características específicas diferentes que diferenciam um grupo do outro, como, por exemplo, os conservadores, eles vão ter a proposta de fortalecer, de ter o fortalecimento do poder do imperador. Ou seja, é necessário fortalecer o poder do imperador, ou seja, haver uma centralização política em torno da figura do imperador. Enquanto os liberais, eles propunham o fortalecimento da Câmara dos Deputados, ou seja, não vamos centralizar tanto o poder na mão do imperador. Aqui nos conservadores, eles garantiam os privilégios dos comerciantes e escravistas. Já os liberais defendiam uma maior autonomia provincial, ou seja, enquanto aqui nós observamos que eles vão propor uma centralização política, administrativa, os liberais eles promovem, eles vão propor uma descentralização política, ou seja, nem tudo na mão do imperador, nós precisamos de autonomia provincial também. Seguindo, os conservadores, eles defendiam uma política de baixas taxas para produtos importados, né? Ou seja, enquanto os liberais, eles propunham o encarecimento das taxas numa tentativa de estimular a indústria. Então, se aqui os conservadores, eles vão propor o seguinte, baixas taxas para os produtos importados, ou seja, o que está vindo de fora para dentro, vamos diminuir então as taxas. Já os liberais, não, nada disso, vamos estimular as indústrias, e para estimular a indústria, nada melhor do que encarecer as taxas desses produtos que estão vindo de fora para dentro. Continuando aí, nós temos um evento que ocorreu durante o Segundo Reinado também,
chamado de parlamentarismo às avessas. O parlamentarismo às avessas, ele foi um modelo, é um sistema que foi adotado durante o Segundo Reinado, inspirado em modelo britânico. O que é isso, professora? No parlamentarismo às avessas, o imperador ele é a peça central, ou seja, o imperador é aquele que tem o poder legislativo que está subordinado a ele. O que é o poder legislativo? O poder legislativo é aquele que cria leis, ou seja, esse poder que cria leis, ele está subordinado ao imperador. Isso é o parlamentarismo às avessas. Durante ainda o Segundo Reinado, nós temos revoltas. Ou seja, as revoltas, elas não apenas ocorrem no período regencial, que vai de 1831 a 1840, aonde nós temos cabanagem, balaiada, sabinada, malês, farroupilha, não. Nós também temos revoltas no Brasil Segundo Reinado. Então, é interessante compreender, pelo menos, a demarcação temporal e a localização geográfica de onde ocorreu essa revolta. Por quê? Demarcação temporal e localização geográfica das revoltas que ocorreram no transcorrer da história do Brasil são assuntos que são recorrentes nas provas de concursos militares. Então, é interessante você se atentar a isso. Nesse momento, no ano de 1848, nós teremos a chamada Revolução Praieira. A Revolução Praieira, ela vai ocorrer em Pernambuco. Ela vai ocorrer devido a um clima de insatisfação, devido ao controle político estar nas mãos da aristocracia rural e o monopólio. O que é o monopólio? O monopólio é o sentido de posse, de patentear, de exclusividade comercial, estava nas mãos dos portugueses. Então, nós vamos ter essa Revolução Praieira, que vai ocorrer no ano de 1848 em Pernambuco, aonde essas pessoas, né, os revoltosos, eles vão reivindicar o fim do voto censitário. O que é voto censitário? O voto censitário é aquele voto baseado na renda, tá? No caso até mesmo da própria Constituição de 1824, que é a Constituição que ainda estava vigente, que a próxima Constituição é apenas a republicana em 1891, o voto, ele era um voto indireto e um voto censitário, ou seja, não tem participação do povo, e para você votar, você precisa ter uma renda mínima estipulada, no caso ali era de aproximadamente 100 mil réis, ok? Então, eles reivindicavam o fim do voto censitário, para além disso, a liberdade da imprensa, ou seja, a imprensa ela tem o poder, ela precisa se manifestar, ela não pode ficar enclausurada. Esse vai ser um movimento de caráter liberal, ou seja, caráter liberal, aquele grupo liberal que apresentamos em contraposição aos conservadores, ou seja, aqueles que propõem uma descentralização política e administrativa, tá? E, claro, aí o desfecho, nós vamos ter repressão desse movimento, ou seja, não temos vitória dos revoltosos durante a Revolução Praieira.